Bom dia, eu sou a Júlia. Eu sou a Beatriz. Sou a Nayara. Sou a Gabriela. Eu sou a Niália. Eu sou a Jennifer. E eu sou a Marcela. E hoje a gente está aqui com a Mônica, fundadora e diretora da Escola Nova Era, uma escola de rede particular em Itanhaém, que atende educação infantil até o ensino fundamental 2. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a educação durante a pandemia, os desafios que ela teve que enfrentar como administradora de uma escola. Então, iniciando um pouquinho, eu queria que você contasse, antes da pandemia, como era a rotina, como estava organizado, antes de tudo acontecer. Bom, primeiro, bom dia, meninas. Muito obrigada pelo convite. Falar de educação para mim é sempre algo muito especial, então me cortem, porque eu começo a falar e não paro mais, tá? Como a Marcela falou, eu sou gestora já há quase 20 anos de uma unidade, 2 unidades agora, né? Uma escola particular em Itanhaém, que atende do berçário até fundamental, acho que em breve ensino médio, e agora com uma segunda unidade que atende só a educação infantil. E assim, antes da pandemia o processo era normal, como qualquer outra escola, né? As aulas presenciais, claro que muito naquela coisa ali para o professor, embora a gente faz o possível para diferenciar um pouco. Mas era sempre muito esse padrão de escola. Uma gestão não tranquila, porque quando a gente lida com os filhos dos outros, adolescentes e pais, é sempre difícil. Mas, assim, fluindo como sempre dentro de uma escola, flui o processo educacional. E como você acha que ficou assim? Qual foi a maior diferença depois da pandemia de você? Olha, a pandemia, eu falo que ela teve, para a educação, ela teve ônus e bônus, né? O principal desafio hoje é voltar, fazer com que, principalmente os adolescentes, reestabeleçam essa rotina de estudo, de vir para a escola e de, em casa, continuar o processo. Porque online o processo ficou, né? Tinha gente que fingia que estava lá assistindo e estava dormindo. A gente ficou muito distante. Então, trazer de volta esse contato, esse ano foi um desafio bem grande. Assim. A gente teve alunos que, quando voltaram, eles não sabiam mais se comportar na sociedade. A impressão que dava era de realmente, sabe, o homem das cavernas, que até andava diferente, a comunicação com os colegas e os professores era uma coisa assim, nossa, principalmente os adolescentes, parece que eles desaprenderam a andar. Era assim, foi absurdo o que a gente sentiu. E a maior preocupação estava voltada mais ou menos para qual faixa etária? Educação infantil. Educação infantil, porque assim, eu sou muito suspeita para falar de educação infantil, é minha paixão, é minha principal área assim, de pesquisa, mas eu falo que a educação infantil é o alicerce da educação. Geralmente, e assim, não desmerecer o trabalho dos outros professores, que todo mundo é fundamental para a sociedade, assim, né? Os professores, todas as pessoas envolvidas com a escola. Mas é na primeira infância que a criança ela começa a construir ali o seu alicerce, que vai determinar o que ela vai ser pro resto da vida dela. E esse foi o nosso maior desafio. Atrasos aconteceram, e principalmente atrasos na linguagem, atrasos motores, e esse reflexo a gente está sentindo agora. Então, se, por exemplo, a criança espera-se que aos 2 anos ela tenha um repertório de vocabulário de X palavras e que ela se comunique de uma forma mais objetiva, isso não aconteceu. A gente tem hoje crianças de 2 anos que não falam. Eu tenho hoje crianças que têm dificuldades motoras, porque não trabalhamos isso né, aí, principalmente as crianças que nasceram na pandemia. Foram isoladas, e aí o que está acontecendo, e para mim é bastante grave. Uma das, não causas, né, mas um dos, também vou falar efeito, mas a criança com TEA, um dos diagnósticos é aquela criança que tem atraso na linguagem. A criança, quando tem atraso na linguagem, você já fica ali, opa, peraí, vamos ver o restante para ver se vai contemplar aí aquilo que caracteriza o TEA. E aí muitas crianças não falando.
muitas crianças com dificuldade de socialização, que é uma outra questão do aluno atípico. E aí, a gente está recebendo, assim, enxurrada de alunos com diagnóstico de TEA, que não necessariamente essa criança vai ter um TEA, às vezes é só um atraso por conta da pandemia. Então, assim, foi muito mais grave esse isolar, fechar a escola do que a gente pode imaginar. Né? O adolescente, lógico, vocês tiveram prejuízos enormes, vocês mesmas terminaram o ano em casa, né? Começaram o primeiro ano em casa. Os prejuízos foram enormes, mas vocês tinham, ou pelo menos deveriam ter, autonomia para pesquisar, para buscar, para estar ali interagindo com o professor. Aconteceu dessa forma? A gente sabe que não, né? Tinha aluno que ligava lá a câmera, depois ia dormir. Então, mas aí era muito de responsabilidade de vocês, o professor estava ali. E vocês têm acesso à internet, às informações o tempo todo, a hora que vocês quiserem. A criança dependia, né? A criança não, porque além de tudo, o pai ele estava em casa, mas ele estava em home office, ele estava trabalhando, ele estava nas funções dele. Então o que aconteceu com os pequenininhos? Celular. Eu preciso trabalhar, então fica o celular aqui vendo desenho que a mamãe vai trabalhar. E aí a interação com o professor, que é necessária, a interação, o contato físico, não aconteceu. No meu caso, acho que no caso da Jennifer também, a gente passou por 2 tipos de aula online durante essa pandemia, que foi a aula online dada pelo professor, você ligava a câmera lá, e também teve um tipo que a gente não tinha aula, eles só passavam lição no Google Meet, no Google Classroom. Então, eu acho que assim, se o pessoal que teve aula com o professor na câmera ainda tem essa defasagem, você acha que o pessoal que não teve esse tipo de contato durante a pandemia também vai ter uma defasagem maior? Defasagem todos vão ter, tá? Lá na nossa unidade, o que a gente percebeu? Ficar 4 horas online com os alunos era algo impossível. O aluno ele não consegue ficar ali no quarto, geralmente o aluno assistia da cama, a aula, né? Ele não consegue se concentrar, ele dorme. Às vezes a gente vai no cinema, assistir um filme de 2 horas, a gente dorme, né? Imagina, ficar 4 horas o professor falando e você aqui, ó. Então, o que aconteceu? Nós também fizemos esse formato, um pouquinho de aula com o professor, eu não me lembro do período, que era 2 aulas, não sei se está no meio, mas era. Então, a gente tinha um período de aula online e depois o professor alimentava o Classroom. Mas assim, a mesma busca, é o que eu disse, vocês tinham a possibilidade de buscar aqui. Então, teve mais defasagem aquele aluno que não buscou. Os professores, eles estavam durante o período, né, que a gente compreende que era o período de aula, eles estavam disponíveis. Poucos eram os alunos que entravam em contato, professor, socorro, estou com dúvida. E o professor, pelo menos lá, ele tinha essa obrigação. Alguém te chamou no seu período, você vai atender, você vai fazer chamada de vídeo, você vai tirar as dúvidas dele. Mas adolescente é adolescente, né? Acabou, não, tá tudo bem, não pode reprovar também, tá tudo certo, vamos indo. Então, defasagem todo mundo sofreu. Uns um pouco menos, porque buscaram, outros que deixaram, não. Deixam. Lógico, vão sentir bastante agora, porque vão precisar da demanda do ensino fundamental, né? E você, né, como orientadora, como você acha que os professores, né, lidaram com isso na pandemia? Olha, os professores foi bem difícil, porque primeiro, a gente estava muito na nossa zona de conforto, né? Sala de aula, aluno, livro, às vezes você traz alguma coisa diferente ou não. A gente estava muito na zona de conforto. E aí, de repente, eu falo que a escola ela virou um Big Brother. Porque de repente, do dia para a noite, eu estou na frente de um computador e o professor, por ser professor, você já entende que ele precisa de contato, ele precisa ver gente, ele precisa dessa interação, né? O professor ele gosta dessa troca, pelo menos na grande maioria. E aí, de repente, a gente não tinha, a gente estava falando para pessoas que a gente não estava nem vendo, porque os alunos, a grande maioria, fechavam as câmeras. E aí a impressão que a gente tinha é que a gente estava falando para nada e para ninguém. Alguns interagiam, outros não, então muitos professores tiveram questões emocionais muito sérias, de depressão, ficaram doentes, mas, por outro lado, foi uma baita oportunidade para a gente se reinventar. Para o professor buscar novas estratégias, buscar novas dinâmicas de aula. Então, esse foi o lado positivo. A gente teve que sair de dentro do nosso quadradinho, teve que pensar fora da caixa e
buscar outras alternativas, buscar outros recursos, buscar uma nova maneira de acessar vocês. E todos os professores estavam dispostos a fazer esse tipo de mudança? E a gente sabe que tem gente que se nega até hoje de entrar na tecnologia, de acompanhar isso, de entender que a tecnologia vem para ajudar muitas vezes. Então, teve algum professor que não queria, não estava disposto, ou todos tiveram essa disposição? Então, a rede particular ela é diferente da pública, né? Não tem essa. Se o professor não se adequar, infelizmente ele não vai conseguir fazer parte do quadro. O professor ele precisa seguir regras. A escola é uma empresa, a escola privada. Então, não teve como. É lógico que alguns professores tiveram bem mais dificuldades, foram bem mais resistentes, mas aos pouquinhos, assim, ia, a aula ia. E aos pouquinhos foi se adequando, foi percebendo que se ficasse daquela forma não daria certo. Já na rede pública, eu não atuo na rede pública, mas eu tenho bastante contatos. E a gente percebeu que houve um pouco mais de resistência, né? Então, o que prejudicou talvez um pouco mais aí os alunos. E você, como diretora, assim, que coordena tudo, tem que orientar os professores, levou um susto? Qual foram as primeiras atitudes, assim, a serem tomadas depois da notícia? A primeira atitude foi surtar. Foi surtar, eu achar que acabou, fecha a escola, não vai dar certo, isso não vai funcionar. Mas isso na primeira meia hora. Aí você respira e fala, bom, eu preciso dar um jeito. O negócio vai ter que acontecer. E aí a gente já foi buscando as estratégias que foram surgindo, então principalmente do Google Classroom, Google Meet. Galera, vamos nos reunir, vamos ver como que vai ser esse formato. E aí, ao longo, a gente foi experimentando. Vamos tentar fazer o horário todo? Vamos. No primeiro dia, a gente já viu que não ia rolar. Vamos reduzir? Vamos fazer meio período? E aí, a gente foi se ajustando. É claro que, assim, várias falhas aconteceram, Aconteceu de tudo, na verdade. Assim, é que isso acabava não chegando para os alunos, né? Mas os bastidores foram bem intensos. Porque a gente também teve que lidar com as questões emocionais dos professores. E isso foi... E a distância também, porque as reuniões com os professores eram online, então foi bem difícil. E sem contar o julgamento, né? Porque, como eu disse, a escola virou um Big Brother. Então, o seu aluno está lá tendo aula e o pai está lá atrás. E ele está atrás assistindo e está questionando a aula do professor, está questionando aquilo, né? Então, foi uma loucura. Foi bem difícil, não foi fácil não, mas sobrevivemos. E em vários momentos você falou um pouco sobre a adaptação dos professores, de a grade completa a gente viu que não funcionava. Como funcionou essa adaptação? Era todos os dias vocês iam encaixando alguma coisinha que fosse melhor? Como funcionou isso? Então, a gente fazia assim, nós dividimos tinha grade, né, da semana, então naquele professor, não vou lembrar exatamente, então o professor de história, ele entrava uma vez na semana, 2 online, acho que os que mais entraram online, se eu não me engano, foi português e matemática por questões óbvias, né? E aí os outros entravam uma vez na semana e jogavam o conteúdo lá no Google, e iam trocando com os alunos. Basicamente esse foi o último ajuste que a gente fez. A princípio, cada um dá sua aula normal, entra os 50 minutos online, se tinha dobra, dava dobra, mas não rolou, né? Foi terrível. Então, esse foi talvez o ponto assim, mais que a gente entendeu que daria para funcionar. E aí, o que a gente priorizou? O que é mais importante nesse momento para os alunos? Qual é o conteúdo que eles precisam realmente? Vamos focar nisso. Então, em geografia, para aquela série, o que eles precisam saber? O que a BNCC determina que o aluno precisa saber de geografia no 7º ano, por exemplo? É isso? Vamos focar nisso. Isso, vamos focar nisso. Porque tem muita coisa lá no ano para vocês verem, mas a gente sabia que não ia funcionar. Vamos no principal, vamos realmente fazer uma síntese de todas a gente teve que resumir 2 anos para que conseguisse entregar para vocês o básico. Só que assim, infelizmente, algumas lacunas ficaram, né? Ainda ontem eu faço parte do Conselho Municipal de Educação de Itanhaém. E ontem a gente teve a primeira reunião dessa nova gestão.
E isso foi uma das coisas que foram discutidas. As lacunas que vocês tiveram ao longo desses 2 anos, elas estão começando a pipocar e vão pipocando devagarzinho. E a gente vai ter que tentar no meio desse, porque assim, vocês tiveram uma grande defasagem, só que os anos seguiram. Então, o conteúdo que vocês não viram lá no nono e no primeiro ano, não viram. E aí já veio o segundo ano para vocês e o conteúdo é o mesmo, como se não houvesse pandemia. Então, ter que ajustar tudo isso para que vocês não sejam prejudicados não está sendo fácil. Lacunas vão existir. E aí, assim, vocês vão ter que muito dar conta desse recado, putz, isso eu não vi, deixa eu pesquisar. Porque a internet está aí, vocês têm acesso a muita coisa, muito fácil, a muita gente ensinando. Então, assim, a neurociência, já saíram algumas pesquisas que mostram aí que a gente vai ter prejuízos ao longo dos próximos 20 anos. Prejuízos cognitivos, sim, consideráveis. O que acontece? E por que eu falo principalmente da educação infantil? É nessa primeira infância que os neurônios estão fazendo suas conexões, que a criança é o que a gente chama de esponjinha, ela vai absorvendo, ela vai aprendendo, ela vai... Né? E existe o que a gente chama de janela das oportunidades. Então, por exemplo, o que são essas janelas da oportunidade? São períodos mais sensíveis para a criança. É um período em que ela está mais sensível e assim, para receber aquela informação. Então, por que a gente fala da linguagem, por exemplo? Porque até o segundo aninho, essa janela está aberta para a criança. Então, é quando a gente tem que falar muito, conversar muito com essa criança para aumentar o vocabulário dela, por exemplo. E sem contato com seres humanos, porque as crianças não tiveram contato com seres humanos. Os pais em casa, mas trabalhando, conversando um pouco e assiste o desenho, a gente está vendo o resultado dessa defasagem aí. E isso durante todo o período da primeira infância. Janelas que a gente tinha que ter aproveitado se fecharam. Então, existem algumas habilidades que essa geração que nasceu na pandemia não vai atingir 100% na vida, durante todo o processo de vida dela, até chegar na vida adulta. Então, assim, é muito sério, é muito grave. Não dá. Uma coisa que se falou muito durante a pandemia, assim, vai ser uma tendência agora as escolas serem EAD. Não dá, gente. A gente precisa de contato, a gente precisa... a gente vive numa sociedade, então não adianta a gente querer se isolar dentro de casa, no celular, no computador, e achar que a vida segue plena. Impossível. Como você percebe? Desculpa. Não, eu só ia falar que o ser humano necessita de contato, né? Nós precisamos. Senão a gente vai voltar a ser homem das cavernas. Como você percebe a socialização dos alunos, assim, de todas as faixas de idade? Então, Mi, essas crianças que nasceram na pandemia, estão chegando hoje, chegaram esse ano na escola, foi tenso. Porque elas nunca viram tanta gente, elas nunca viram tanta criança, elas nunca viram, então, no começo elas ficaram assustadas. Tiveram crises, assim, de pedir para voltar para casa? Aumentou muito o número de crianças com depressão, adolescentes, e os pequenininhos que chegaram na escola e que nunca saíram de dentro de casa, a grande maioria, e eu tenho relatos de mães que falam assim, não, eu fiquei trancada em casa esses 2 anos, eu falo, como você conseguiu? Essas crianças, foi muito difícil o processo de adaptação. Então, o processo de adaptação da criança quando está chegando na escola, que às vezes, depende muito de criança, mas às vezes uma semana a criança já se sente em casa, a gente demorou um semestre inteiro. Então, não foi fácil, não. Não foi fácil. E é isso, aumentou muito o número de crianças, e quando eu falo crianças de 5 anos, com depressão, com transtornos de ansiedade. O que nós fizemos de encaminhamento, como são 2 unidades que a gente tem, o que nós fizemos de encaminhamento para psicólogo esse ano, psicólogo e fono, não foi brincadeira. Foi muito assim. E muitos diagnósticos ou de depressão infantil ou principalmente de transtorno de ansiedade generalizada, quando a gente chama de TAG.
Eu acredito muito no que você fala, porque eu tenho um sobrinho pequeno, ele nasceu antes da pandemia, mas aí logo depois, quando ele foi completar 2 aninhos, já estourou. E aí agora ele começou a retornar na escolinha e assim, antes dele entrar, ele não conseguia falar nada. E aí depois que ele começou a ter contato com outras crianças, começou a ter a rotina, né, de ir pra escola, a fala dele desenrolou. Ele fala, parece um talento, fala de tudo. A minha sobrinha, ela completou 4 anos agora, semana passada. E assim, toda professora é neurótica. Quando você faz alguma especialização, você fica mais neurótica ainda, você está conversando com a pessoa, você está observando se a pessoa tem alguma coisa. E aí, minha sobrinha, na pandemia, ficou em casa, eu percebi que, assim, o repertório, o vocabulário dela estava muito abaixo do que era de se esperar. Ela pouquíssimo falava. E eu falava para minha irmã, poxa, é bom você comprar um fone, ela tá com atraso. Procura um fone. Comecei a mandar um monte de coisa para minha irmã. Olha aqui, ó, sobre a questão da linguagem. E aí, e lógico, preocupada, porque quando, é o que eu disse, um dos pontos do TEA é o atraso na linguagem. E aí você começa a observar outros comportamentos. Ela até que socializava bem, assim, mas ainda assim, ficou isolada. E aí depois, quando acabou a pandemia, ela voltou para a escola, e aí ela começou a se socializar, começou a ter contato com outras crianças. Hoje ela fala de tudo perfeitamente, fala mais que o papagaio, que a gente fala, pelo amor de Deus, Júlia, para de falar. Mas a escola, esse processo, essa interação, essa socialização, esse contato com o outro. Quando a gente fala que a gente aprende com o outro, é verdade. Eu estou olhando para o outro, e aí tem um negócio que chama neurônio no espelho. É isso, é aquele neurônio que vai repetir o que o outro faz. Os adolescentes têm esses neurônios espelhos muito ativos aí, e por isso que vocês vivem em tribos, né, em bandos, que vocês vão se identificam com aquela tribo e aí se juntam. E a criança também. Uma criança fez arte pequenininha, outra não vai fazer igual. Ele vai repetir. Ainda que ele levou bronca, ele vai fazer igual, vai dar risada. Então é isso. Criança precisa de criança. Criança precisa de criança, adolescente precisa de adolescente, adulto precisa de adulto, para a gente conseguir sobreviver. E, inclusive, algo bem legal, como a gente está falando do TEA, é importante falar que o TEA é o transtorno do espectro autista, né? É a sigla. Isso. Você mesma disse que tem muita criança vindo com esse diagnóstico do TEA, mas a gente sabe que precisa preencher uma lista, são vários itens, você consegue citar. Existe essa confusão porque existem as crianças que têm um atraso na linguagem, mas que não têm TEA, não serão diagnosticadas. Existe essa confusão? Existem crianças que estão sendo diagnosticadas com TEA, mas que na verdade é um atraso só. O que está acontecendo? Assim, geralmente a criança que está apresentando algum tipo de atraso, ela não apresenta um único tipo de atraso, ela apresenta mais de um. E isso é sempre um sinal de alerta para quem trabalha com isso. Então, o que acontece? Aí e o TEA, não existe um exame específico, não existe aqui esqueci o nome daquela cabine que você entra para fazer a ressonância, é isso. Não existe uma ressonância que você faz, um raio-x ou qualquer exame que você vai fazer, detectou aqui, ó, é autista. Não existe. É muito do comportamento, né? Muito da observação. Seletividade alimentar, o isolamento não o isolamento social, mas a falta de contato social. O autista ele tem dificuldade em olhar no olho, em estar próximo ao outro. Tem a seletividade alimentar, a questão sensorial, a questão da fala, a questão de andar na pontinha do pé. Alguns casos, nem todos preenchem todos, né? Só que são mais de 40 itens. Então, assim, sempre que a gente observa um, e aí você já vê que tem outro, você fala, opa, deixa eu olhar aqui. E aí a mãe leva no neuro. O primeiro contato, o neuro já tem ali acho que pode ser que tenha alguma coisa. Vai para avaliação. Só que essa criança, ela voltou para a escola agora, ela está no processo de desenvolvimento. Então, às vezes, aquela criança que a gente suspeita que tem um TEA, na verdade não, ela só está com atrasos consideráveis e que depois, aí, com o dia a dia da escola, com a vida voltando ao normal, a gente percebe que não, que era realmente um atraso. Mas sim, eu tenho casos de alunos lá que foram diagnosticados com TEA, e aí durante esse processo a gente faz uma avaliação interdisciplinar,
ao longo desse processo e indo para a escola e fazendo as intervenções, a gente percebe que não, né, volta o laudo para a gente dizendo que o TEA foi descartado. Então, assim, tá? Você acha que essas crianças que têm TEA, a socialização na escola pode ajudar ela? Muito, 100%. A criança atípica, pessoa atípica, quando a gente fala atípica é porque não é, né, não é a criança que a gente chama de normal, que segue ali sem nenhum tipo de transtorno. Ela tem dificuldade de socializar, mas isso não significa que a gente não tem que incentivar essa socialização. Muito pelo contrário, eu sempre falo que assim, o autismo ele existe desde sempre. Sempre existiu, sempre vai existir, e existe aí uma previsão de que aumente demais o número de autistas dentro de uma sala de aula, por exemplo. Só que isso sempre aconteceu. Só que antes não se falava disso, não se tinha estudo, não se tinha muito conhecimento. E o que acontecia também? Lógico, eu não sei, mas as pessoas da minha idade para trás ouviam muito isso. Ai, aquela criança é retardada. Ai, aquela criança é mongoloide. Falavam assim. E isso era uma vergonha para a família. Ter uma criança com algum problema, uma criança esquisita. E aí não se cuidava dessa criança, o povo deixava ela dentro de casa e não buscava tratamento, não buscava intervenção, não se buscava nada. Então, se aquela criança tinha possibilidades, ela deixou de ter, porque a gente privou ela de todo esse desenvolvimento, né? Hoje não, muito pelo contrário. As crianças com algum tipo de transtorno, elas estão sendo altamente estimuladas, elas passam por intervenções, elas passam por acompanhamento e a vida delas vai ser normal. Então, assim, hoje mudou muito esse olhar para a criança atípica. Então, precisa sim ir para a escola essa criança, esse adulto, esse adolescente, ele precisa sim estar na sociedade. A gente encontra hoje, e o que a gente percebe? Muitos pais hoje de crianças com TEA, por exemplo, se descobrem autistas também, porque acabam percebendo algumas coisas no filho e falam, mas eu era assim também, eu também faço isso, faço aquilo, né? E aí percebe que também é autista, enfim, isso está sendo muito comum. Porque existem vários graus, né? Vários Isso. É o leve, é o severo, o moderado e o leve. Pode falar. A gente falou muito do TEA, mas eu lembro quando eu trabalhei na escola, uma criança em específico apresentou atrasos motores. Era uma criança que socializava muito bem, que adorava falar, mas tinha atrasos motores, tinha dificuldade de pegar no lápis, dificuldade de correr, sentia cansaço em pintar alguma coisa, o que não é comum. E a pandemia trouxe isso, aumentaram os casos, é comum. Na verdade, não foi a pandemia que trouxe isso, nesse caso em especial. A tecnologia ela tem privado muito, não só a tecnologia, a sociedade hoje, de uma maneira geral, a gente tem privado muito as nossas crianças daquilo que é básico, daquilo que é importantíssimo e daquilo que é brincar. Você, por exemplo, já não teve isso, mas eu, quando era criança, eu brincava na rua. Hoje, o que acontece? A gente tem medo de tudo, a gente fala que são crianças de apartamento. Você não brincou na rua. Acredito que a grande maioria de vocês não teve essa vivência de passar o dia na rua jogando bola, nananana. Aqui na praia ainda é mais tranquilo, mas nem eu que morei em São Paulo, hoje você tranca a sua criança dentro da sua casa, geralmente apartamento, e você não tira. E aí o que acontece? Tudo hoje para criança é muito tecnológico. E aí a gente está deixando de lado esse treino motor. As crianças, elas estão cada vez mais aqui. Eu falo que elas estão muito fortalecidas no dedinho, que elas estão muito aqui. Vocês e essa geração que está vindo, vocês muito provavelmente vão ter muito problema aqui na coluna, porque vocês ficam muito aqui. Ou vocês estão deitados de bruço e de qualquer jeito mexendo no celular. Essa criança que não brinca, que não corre, que não pula, que não fortalece os membros inferiores, superiores, e aí é aquela criança que a gente chama de molinha, uma criança mole.
E essa moleza, ela vai refletir lá no processo de alfabetização. Vai doer a hora que ela for escrever. Por quê? Porque ela não fortaleceu os membros superiores. Então, quando a gente fala assim, e é muito engraçado, quando tem o bebezinho, e aí a mãe fala assim, nossa, meu filho nem engatinhou, já andou direto, ele não é o máximo? Antes eu achava o máximo. Depois, eu estudando, eu fui entender a importância do engatinhar para a criança, inclusive no processo de alfabetização. Quando a criança engatinha, ela vai percebendo o corpo dela dividido em partes. E essa coisa de eu desmembrar o meu braço do meu corpo, de eu entender que o meu braço se mexe sozinho, que a minha mãozinha também, e isso aqui a gente precisa muito para o processo de alfabetização, né, para o processo da escrita, é fundamental. Então, todo esse processo, todo esse passo a passo aí do desenvolvimento motor da criança faz toda a diferença para ela na vida. Não é nem na infância, é na vida. Então, sim, não só a pandemia, mas a sociedade de uma maneira geral hoje e a tecnologia está privando as crianças de desenvolver todo o seu potencial motor. Eu acredito que, né, sobre o meu sobrinho também, como ele ficou bastante tempo em casa e a minha tia era mãe da minha irmã, era mãe de primeira viagem, e dentro de casa, né, era assim, mais seguro, porque tava ali, ela tava vendo, aí quando eu comecei a sair mais pra rua e brincar, e comecei a andar, aí não toca nisso, não faz isso, porque pode se machucar e a criança fica receosa, né, de fazer. Isso porque ela pode acreditar que vai se machucar, mas na verdade é uma coisa que ela pode desenvolver assim, que vai fortalecer ela. Eu sempre falo que a criança que não se machuca, a criança que não come terra, a criança que não anda descalça, a criança que não teve infância. E, Mônica, você é doida. Eu falo, gente, a criança tem que se machucar, a criança tem que cair, ela tem que ralar, ela tem que... Faz parte, é assim que a criança aprende. Né? Se a gente fica ali, coloca a criança numa redoma, em uma bolinha de vidro, vai cair. A criança quando começa, né, a correr, a mãe fica assim, né? Deixa cair. A criança precisa cair. Sabe por quê? Quanto mais a gente priva essa criança dos movimentos dela, mais a gente está privando que ela atinge 100% da sua habilidade motora. Né? Faz parte. Lambeu o chão. Anticorpos, gente. Anticorpos, o que a gente percebe na escola? A criança que tem, lógico, né? Tudo existe um limite. Eu falo assim, mas eu falo brincando. Mas tem mãe que se desespera. Ai, meu Deus, comeu terra. Quando vai pra praia, por exemplo, a gente tá na praia. Faz parte, gente. A criança tá criando anticorpos, ela tá ganhando imunidade. Aquela criança que vive numa redoma é a criança que mais fica doente. Ao longo da infância, ao longo da adolescência, ao longo da vida. De privar a criança de se machucar, de levantar sozinha, de aprender a se virar, pode trazer questões até para a fase adulta, né? Psicológicas, principalmente. Para tudo. E tem uma coisa que todos nós temos e que assim, a gente não conhece por nomes, que se chama funções executivas. É uma habilidade, é uma função que a gente demanda o tempo todo na nossa vida. Então, por exemplo, se eu ponho um copo, água aqui nesse copo e falo para a Marcela, não beba. Você só vai beber a hora que eu voltar. Ela precisa ter um controle, que a gente chama de controle inibitório, surreal. Água não, né? Mas se fosse um chocolate aqui, surreal para não pegar esse chocolate. Como adolescente, ela já vai conseguir se controlar melhor, mas faz isso com uma criança. Então, assim, além disso, tem controle inibitório, flexibilidade cognitiva, que é a criança, poxa, esse copo aqui não está mais entrando ali, então, mas eu quero que entre aqui. Não vai entrar aqui. Essa flexibilidade da criança entender que, se eu virar, entra. Tomada de decisão, uma série de coisas que englobam essa função executiva. Quando eu tenho alguém fazendo por mim, quando eu tenho alguém tomando essa decisão por mim, eu não vou aprender a fazer isso. E aí eu vou ser aquele adulto sempre inseguro, muito dependente, extremamente dependente. Então a criança, ela tem que ter liberdade. Machucar faz parte, cair faz parte.
criança ela precisa explorar o mundo, ela precisa viver a vidinha dela. Porque senão a gente vai criar uma geração fraca. Esse talvez seja o nome. A gente vai criar uma geração fraca. Já estamos criando. Existe uma frase que diz assim: tempos difíceis geram homens fortes. Tempos fáceis geram homens fracos. E é isso mesmo. Hoje a gente ouve assim: ai, tadinho, não pode se frustrar. Por que não pode se frustrar? Por quê? A criança tem que se frustrar sim, ela tem que aprender a lidar com os sentimentos dela. Isso faz parte da vida. Ou a gente vai acreditar que a criança ou adolescente, quando crescer, vai sempre ouvir sim. A vida toda vai ser tudo do jeito que ele quer. Não. Então, todo esse processo faz parte do desenvolvimento do ser humano. E aquela coisa que eu não sei se todo mundo já escutou de, pode deixar a criança passar vontade também, né, de várias questões assim. Existe, é o tal de não deixar o filho se frustrar. Existem crianças que, assim, ficam até doentes porque, de repente, e a gente já teve situação dessa na escola, de repente, e essa foi muito, muito engraçada, Patati e Patatá iam na escola e eles tiveram um imprevisto e não foram. Naquele dia, eles mudaram para um outro dia, a criança ficou doente. Só que aí é algo assim muito emocional dela e que a gente precisa trabalhar isso também. Porque é o que eu falei, a frustração faz parte, não é, eu quero toma. Só que hoje, até nós pais, nós estamos muito, e eu não me excluo disso não, nós estamos intolerantes ao choro, à manha, e aí é mais fácil eu ficar ali ouvindo o choro daquela criança gritando, berrando, eu quero, ou eu dar e deixar a criança quieta. Né? Então, assim, estamos contribuindo muito na sociedade fraca. A verdade é que os pais, né, tem que, uma questão assim, tem que saber lidar também, né? Tem que, mesmo que seja difícil, às vezes tem que abrir mão daquilo, pensando mais no futuro da criança. A criança, o adolescente, eles são muito mais espertos do que a gente imagina. Então, por exemplo, a minha filha, por exemplo, ela sabe exatamente como conseguir alguma coisa com o pai dela. E ela sabe o momento exato em que ela consegue isso. Ela é uma inteligente, mais inteligente que o pai. Comigo também, aqui, né? A criança, ela vai testar o limite do pai e da mãe até o último. Ela vai levar o pai e a mãe ao seu limite, até ela conseguir o sim. Né? Então, o que nós... E aí, é isso que eu falo que é muito difícil. O que nós, pais, cabe a nós fazermos? Você vai me levar até o último limite, mas eu vou até o último limite falando não. Não. Criança tem movimento também. A vida não é só de sim, né? Isso também a pandemia trouxe um pouco, viu? Essa coisa de só sim. Tá em casa, tadinho. Justamente por essa questão do controle, né? De deixar a criança quieta para conseguir. Já não vai pra escola, já não tá saindo, já não pode não sei o quê, já não pode não sei o quê. Então eu vou deixar. Isso é muito perigoso. O tadinho é muito perigoso para a formação do ser humano. Já que a gente está falando muito sobre os pais, durante a pandemia a gente viu muitos pais neuróticos e que na verdade não entendem sobre o assunto. Você que entende sobre o assunto sabe a importância das crianças saírem, terem contato com o ar livre, brincarem com ele, mas os pais, por essa neura da doença, trancavam em casa. E você teve muito essa rejeição dos pais, de você tentar falar, tentar mostrar o quanto era importante eles não entenderem, até porque as escolas de rede particular voltaram às aulas antes. Sim. Teve muito isso dos pais não quererem levar, ficarem com medo e não entenderem exatamente a importância, não conseguirem separar. Olha, graças a Deus, assim, meu grupo de pais, eles já sabem como eu trabalho, como a escola funciona. A gente vai com os pequenininhos pra rua, vai pra praia, vai pra praça, a gente explora o quintal que a gente tem, né? Que é a praia, é a pracinha do lado, então, e os pais entendem isso. Teve criança que não voltou. E ponto, não vai voltar. Eu tive adolescente que não voltou em novembro, porque aí voltou a ser obrigatório, mas teve criança que não voltou só esse ano, teve criança, porque assim, a educação infantil ela é obrigatória a partir dos 4 anos. Então,
Tiveram, sim, muitos casos de crianças que só voltaram aos 4 anos porque aí não tinha, foi obrigatório. Então teve bastante. Mas os pais que estavam lá, eles compreendiam bastante a necessidade. Só para vocês terem ideia, assim, da neura que a sociedade acabou vivendo, lá na escola a gente tem um jardim sensorial. E nesse jardim sensorial a gente tem não é uma cascatinha, é um chuveirão. Assim, o caminho inteiro com que sai água para as crianças. E quando eles voltaram todos para a escola, é um espaço ao ar livre, tá? Quando eles voltaram, e no começo do ano, fevereiro, março, aquele calorzão, a gente levou as crianças para esse jardim sensorial, para brincar com a água. Porque quer ver uma criança feliz, é brincar com água. A princípio, todos com máscara. Só que, gente, fica com a máscara molhada no rosto, pra vocês verem que delícia que é. Conforme eles foram brincando, se molhando e aquela loucura toda, de se divertir, de ser criança, eles tiraram a máscara e a gente deixou. E eu acabei postando foto disso no Instagram. Me denunciaram na diretoria de ensino. O supervisor foi lá, Mônica, ó, recebemos uma denúncia assim. E aí eu mostrei, eu falei, mas eles estavam brincando, olha aqui, ao ar livre, e com água. O que aconteceu? Não brincaram mais. Olha o prejuízo. Eles estavam ao ar livre, gente. E outra, eu não estou dizendo, eu não estou negando nada, eu não estou, sabe? Mas assim, a gente percebeu que o problema não é estar ao ar livre, porque é um vírus que está no ar, e ele está no ar aqui nesse espaço, dentro, lá fora. Então, assim, quanto mais livre, melhor, né? Quanto mais a criança brincar, mais resistente, mais anticorpos, mais resistente ela vai ser a qualquer tipo de vírus, né? Vai ter que dar uma pausa, porque vai parar e a gente... Sim, senhora. Eu tô falando muito? Não.